Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias. O livro de Samuel, 2 Samuel. Lembrando, tá, que vai ter o cultinho das crianças. Então, crianças até 12 anos podem estar subindo, acompanhando a irmã Jeane e a irmã Elaine. Aleluia. Palavra do Senhor, 2 Samuel 5. Peço que os irmãos se coloquem de pé, em reverência à palavra de Deus. Aleluias. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 1, diz: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos, a tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos quando terminou o seu reinado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, podeis se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Passagem bem conhecida, né, irmãos? Sobre Davi. Uma passagem que todo mundo já cansou de ouvir. Mas Deus me fez novamente trazer essa palavra para os irmãos essa noite. Mas de um modo diferente. Deus falou comigo a respeito daquele que não está perseverando. Então Deus me deu essa palavra para mostrar a perseverança de Davi. Se eu pudesse colocar um tema nessa palavra, eu colocaria hoje o tema: a perseverança de um vencedor, porque Davi foi um vencedor. E para chegar lá, no 2 Samuel 5, que nós lemos agora, foi passado por um processo gigante, um processo enorme. E agora eu vou levar vocês a entender comigo esse processo. Lá atrás, lá no 1 Samuel, capítulo 8, versos 5, aleluia. O povo pede um rei, né, a Samuel. Samuel, nós queremos um rei sobre a terra, sobre a nossa nação de Israel. A Bíblia vai falar assim que Samuel, ele se entristeceu naquele momento, porque ele sabia que o Deus verdadeiro era para ser aquele rei daquele povo. Mas o povo pediu um rei. Não, nós queremos um rei, nos dá um rei. Então Deus falou no coração de Samuel, falou diretamente de Samuel: Samuel, não se entristeça. O povo não está contra ti, mas está contra mim. O povo esqueceu que eu tirei eles do Egito. O povo esqueceu daquilo que eu fiz por eles e agora pede um rei homem, sendo que eles tinham um Deus rei, um Deus verdadeiro. E lá no 1 Samuel 10, verso 1, vai dizer que Saul é ungido, aleluia, por Samuel. E eu vou mostrar aqui para vocês, irmãos, que um ungido de Deus também, ele pode ter uma queda muito grande quando ele sai da direção de Deus. Saul não foi ungido para ser qualquer rei. Saul foi ungido para ser um rei maravilhoso sobre a nação de Israel. Um rei também que seria uma prova que Deus manda e governa aquela cidade, aquele povo, aquele povoado. Mas infelizmente Saul, ele teve um declive, ele caiu. E a gente vai aprender isso nessa pregação dessa noite. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, vai dizer também que o quê? Que o Espírito de Deus, ele entrou na vida de Samuel. Aleluia. Verso 6 e verso 7, tá? 1 Samuel, capítulo 10, verso 6 e verso 7. Vai dizer: O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando esses sinais te vierem fazer o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Aí foi uma confirmação, né? Samuel falando a Saul, né? Saul, ó, o Espírito Santo do Senhor vai se apoderar de você. E tudo que a sua mão fizer, será porque Deus está contigo. Então a gente vê aí que Saul, ele foi batizado sim pelo Espírito Santo. O Espírito Santo entrou na vida de Saul para que o Saul governasse bem aquela cidade, aquele povoado. Só que aí vem o primeiro erro de Saul. Saul começou, assumiu depois de um tempo, assumiu a liderança ali do povo de Israel.
E durante uma guerra contra os filisteus, teve o primeiro erro de Saul. O primeiro erro de Saul foi o quê? Foi ele levantar e fazer um holocausto para Deus. Aquilo não era para ele estar fazendo naquele momento. Não era para ele fazer o holocausto. O holocausto era para ser feito por Samuel. Era para ele ter paciência. E Saul foi um homem impaciente. Então a gente pode ver que uma pessoa impaciente também não consegue alcançar grandes coisas na presença de Deus. A gente tem que ter paciência, perseverar. Assim como Davi lá na frente perseverou. Então a gente viu aqui o holocausto. Ele vai lá e faz um holocausto com as suas próprias mãos. Quando o Samuel chega no lugar e pergunta para ele: o que é isso que você está fazendo? Ele falou: eu fiz um holocausto para pedir a Deus a direção, né, dessa batalha. Então Samuel se entristece muito. E no verso 13 e 14, olha que como é duras as palavras que o profeta Samuel usou. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ai, que palavra dura, né? Agiste neciamente e não guardaste o mandamento do Senhor. E é verdade, né? Quantas pessoas a gente vê aí fora aí que entraram na presença de Deus e acabaram saindo da presença do Senhor e não conseguiram guardar o mandamento de Deus? Samuel aqui usa uma palavra forte, né? Agiste neciamente, agiste como um tolo, como um menino, por não ter guardado o mandamento de Deus. Aleluia. E a ordem de Deus a Saul, irmãos, vamos lá agora no 1 Samuel, no capítulo 15, versos 2. Um pouquinho para frente, vai dar uma passeada na Bíblia hoje. Eu estou tentando resumir, né? Para chegar no ponto. Então, 1 Samuel 15, verso 2 vai dizer, 1 e 2, né? Aleluia. Então disse Samuel a Saul: envio-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel, pois agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás destes os homens até as mulheres, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os carneiros até os jumentos. Aí é uma ordenança de Deus, né? Samuel vai até lá e Saul fala: ó, Deus mandou você ir contra agora o povo do Amalequita. Amalequita que lá no passado lá atrapalhou o povo de Deus. Então agora você vai sobre eles agora, você vai matar todos, não vai para deixar nenhum animal, nenhum homem, nenhuma mulher. Samuel avisou. Saul foi e fez errado mais uma vez. A Bíblia vai relatar que ele deixou vivo Agag. Amaleque, tá, é o povo dos amalequitas. Tinha um rei sobre ele que era Agag. Então Saul foi com seu povo, matou muitas pessoas, mas deixou Agag vivo e deixou alguns bois, algumas ovelhas vivas, né, algumas vacas. Vai dizer isso aí, ó. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas. Aí, mais uma vez um conselho, né, para nós. Faça aquilo que Deus te mandar. Não tente fazer a mais ou a menos. Faça aquilo quanto que Deus te mandar. E eu vejo isso hoje em dia, infelizmente, né? No mundo cristão, a gente vê muito erro sobre isso. Quando a gente fala a gente fala a igreja de um modo geral, de um modo todo. A gente vê tantas pessoas, né? Tantos pastores, evangelistas, diáconos, irmãos, brincando com o nome de Deus. Falando aquilo que Deus não mandou falar e dizendo que é em nome de Jesus. Em nome de Deus eu te falo isso, aquilo outro. Há um conselho aqui, ó. Faça aquilo que Deus te mandar, não invente, não coloque a mais e não faça a menos. Faça somente aquilo que Deus te mandar, que Ele está no controle. A partir do momento que você deixa de fazer aquilo que Deus te mandar e você começa a agir por si próprio, irmãos, a queda é grande. E hoje nós vemos, né? Infelizmente, a gente vê aí na televisão passando, hoje temos aí um canal do YouTube que a gente vê muita coisa passando, sobre cristãos que, infelizmente, usam o nome do Senhor em vão. Usam o nome do Senhor para ganhar dinheiro, usam o nome do Senhor para ganhar bens. Isso aí acaba o quê? Destruindo almas, destruindo vida, destruindo família, destruindo pessoas.
Que nós possamos guardar isso no nosso coração, que nós vamos fazer aquilo que Deus nos mandar. Se Deus mandar você falar aquilo para o teu irmão, fala somente aquilo. Não fale o que mais que vem de ti. Fala somente o que vem do Senhor. Então nosso amigo Saul foi e fez esse erro. Foi lá, matou todos, deixou Agag. E deixou algumas ovelhas e algumas vacas. E lá no verso 13, lá a gente vai ver que Samuel chegou, próximo de Saul. E Saul disse: bendito seja tu, Senhor, escutei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos? E os mugidos das vacas que ouço? Aí ele falando, né? Que barulho é esse que eu estou ouvindo agora? Se você falou que fez tudo que a vontade que o Senhor ordenou, que barulho é esse agora? Que barulho é esse de ovelhas? Que barulho é esse de vacas? Aí ele falou: não, Senhor, a gente guardou tudo isso daí para fazer o quê? Um holocausto aqui para Deus. Mas Samuel se irritou naquele momento. Samuel se irritou. E Samuel novamente vai falar para Saul sobre o erro dele. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que obedeça a palavra do Senhor? Olha aí, mais uma coisa para nós, né? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que obedeça a palavra do Senhor? Não. Não. O Senhor quer que nós obedeçamos o que? A palavra dele, a ordenança dele. Se Saul tivesse respeitado a ordenança de Deus, a ordenança que Deus deu para ele, Saul não tinha caído. E aqui foi a segunda queda de Saul. Aí ele vai dizer: eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião como o pecado de feitiçaria, e o porfir é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Olha aí. Um simples ato de um cara que era para reinar sobre o povo de Israel, para ser um rei abençoado pelo povo de Israel. O segundo ato dele de erro o derrubou. Aleluia. O Senhor te rejeitou para que não sejas mais reis. Olha aí. Olha que tristeza, né, na vida de Saul. Um homem que foi levantado para o bem, mas por não ouvir a palavra de Deus e não guardar os mandamentos. Conselho: guardamos o mandamento do Senhor e que nós venhamos obedecer cada dia mais a palavra de Deus, para que Deus venha nos abençoar e nós não sejamos que nem Saul, né? Um homem que era para ser um governante maravilhoso, mas infelizmente caiu. E no versículo 28, Samuel ainda diz, né? Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao seu próximo melhor do que tu. Aí, mais uma vez aí mostrando aí Samuel a Saul, que o erro dele fez com que o reinado dele caísse. E nesse momento aí, o que Samuel faz? Samuel pega, manda chamar Agag, né? Deus não deu uma ordem? Deu uma ordem para o cara lá fazer, para o capitão ir lá fazer. Mas infelizmente o capitão ele não soube fazer da forma correta. Então Samuel ali chama Agag, pede para trazer Agag. O próprio profeta Samuel corta a cabeça de Agag e mata Agag. E depois daquele momento a Bíblia vai nos relatar que Samuel e Saul, eles não se veem mais. Até a morte de Samuel. Eles não se veem mais. Ali foi a última vez. Deus deu chances a Saul. Deus deu muitas chances para ele, mas infelizmente ele não soube aproveitar as chances que Deus estava dando a ele. Aí depois agora vai começar a parte legal, né? A parte que todo mundo gosta, que quando Deus manda Samuel à procura de Davi. Vai lá na casa de Jessé, o belemita. Vai lá e o que vai ter um homem que você vai ungir, um menino que você vai ungir como rei, porque eu escolhi, conforme eu mando, conforme eu quero. Aleluia. Então naquele momento Samuel sai ali de Saul. Saul começa a ficar atormentado naquele momento. E Samuel sai e vai para a casa de Jessé, o belemita. E a Bíblia vai nos relatar que esse aqui foi um encontro glorioso, né? Um encontro maravilhoso. Aleluia. 1 Samuel 16, versículo 13. Vamos lá. Eu marquei bastante coisa aqui. Versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente, este perante o Senhor é o seu ungido. Ali foi lá na casa de Jessé, né? Samuel chegou e chamou eles, pediu para chamar os filhos e falou: eu quero que aqui hoje nós vamos reconhecer um Deus aqui. E Deus vai reconhecer que um desses seus filhos será ungido.
Aí primeiro chega quem? Eliabe. Jessé manda trazer Eliabe. E Samuel pensou que esse seria o ungido de Cristo. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentas para a sua aparência, nem para a sua altura e nem para a sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso é verdade, né? Muitas vezes nós olhamos o que está por fora, nós olhamos a aparência externa, mas a palavra de Deus nos confirma que Deus não olha a aparência externa. Ele conhece muito mais, Ele conhece o íntimo de nós, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções. E se você está aqui essa noite, é porque você foi um escolhido de Deus para estar aqui essa noite, adorando e glorificando o nome dEle. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os teus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou buscar ele e o trouxe. Ele era ruivo e formoso o seu semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é o meu escolhido. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Então aqui nós vemos aqui uma escolha, né, de um novo ungido. Saul, que era para ser ungido, foi ungido, e era para continuar no reinado, caiu por conta do seu erro. E aqui nós vemos aqui Deus levantar um novo rei para a nação de Israel. Então Deus vem e manda Samuel a ungir Davi. Davi se torna um novo rei. E o bonito aqui é ver que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E se nós olharmos o versículo 14, vai dizer que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor se apoderou da vida de Saul. Então Saul começa ali a ficar atormentado, atordoado. E a Bíblia também vai nos relatar no restante da história aqui, que quem foi lá para tocar uma harpa, tocar uma música, para que Saul começasse a ficar tranquilo, porque ele estava muito perturbado, era Davi. Olha você vê, Deus trabalhando maravilhosamente na vida de Davi. Deus estava colocando ele já perto do exército, perto da nação de Israel, direitinho, lá na frente, lá dos governantes, para ali Davi começar a olhar com os outros olhos. Então Deus fez o quê? Achou de uma estratégia. Enviou um espírito mau para a vida de Saul, e a Bíblia vai nos relatar que quando Davi tocava, né, o instrumento musical, o Saul ele se acalmava. Ele sentia que aquele espírito mau saía de perto dele. Então, depois disso aqui, aí vem aquela parte, né, de Golias, e Golias começou a querer enfrentar o povo de Israel, né, que era a guerra contra os filisteus. A gente vai ver que a maioria dessas guerras aqui, dessas passagens aqui, é dos filisteus contra Israel. Então, o gigante Golias veio até ali ao povo de Israel e começou a falar para eles: manda um para me enfrentar. Se eu ganhar, vocês serão os meus escravos. Agora, se vocês ganharem, eu serei o seu escravo, e o meu povo também. Então a gente já conhece a história, né? Que Davi vai lá e se candidata, e Davi desce lá, pega, joga uma pedra no rosto, na fonte, né? De Golias. Golias cai sobre o chão, ele vai lá, corta a cabeça de Golias, e a vitória é dada ao povo de Israel. Resumidamente, para ser rápido, tá bom? A gente já conhece essa parte dessa história. Primeiro Samuel, capítulo 18, verso 7, vai dizer, né, que as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aí é onde que Saul, né, ele acaba ficando com raiva de Davi. Porque Davi, depois daquele momento, Davi começou a estar ali próximo do rei. Davi começou a virar um homem de guerra. Então o povo dizia nas batalhas que se Saul venceu 1000, Davi venceu 10.000, 10 milhares, muito mais. Então ali Saul começou a ficar com raiva de Davi. Saul começou a ter uma raiva no coração contra Davi, porque ele via que o Davi ele era um homem de Deus. Ele percebeu, ele viu que o Espírito de Deus saiu dele e entrou de Davi. Porque Davi era uma pessoa que andava conforme a palavra que Cristo mandava. Davi era um homem que batalhava e vencia. E Saul começou ali a ter inveja e começou a ficar com raiva.
E Saul também se irritou muito, né, com a sua amizade, com a amizade do filho dele, Jonatas, com Davi. A Bíblia vai nos dizer que a amizade de Jonatas com Davi foi uma amizade que Jonatas amou com a própria alma. Jonatas ouviu falar de Davi, caminhou junto com Davi naquelas batalhas e aquela amizade cresceu. Eles viraram grandes amigos. E Saul ficou com raiva, né? Porque está perdendo ali, na cabeça dele estava perdendo o seu reinado para Davi. E é verdade, né? Infelizmente, né? Não infelizmente, mas felizmente estava perdendo realmente. Porque Davi seria se tornar um dos grandes reis de Israel. E a gente vai ver que Saul ele se levanta, né, contra Davi e o persegue. Davi é perseguido por Saul todo momento. Davi foge para o deserto. Saul manda ir atrás. Só que aí tem uma grande experiência agora para nós de Davi. Davi poupa a vida de Saul por 2 vezes. 1 Samuel 24, do 1 ao 5. Aleluia. 1 Samuel 24, do 1 ao 5. Vai dizer assim: E sucedeu que, voltando Saul a perseguir os filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam ao lado da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis que aqui o dia do qual que o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi mansamente e cortou a orla do manto de Saul. Aí. Então Saul foi até lá, se deitou. Davi foi lá e não quis tocar. Por mais que tinha um que falou: ó, Deus entregou ele na tua mão agora faça a tua vontade. Ele não quis, porque ele sabia que Saul era um ungido de Deus. E quem somos nós para tocar no ungido de Deus? Sucedeu, porém, que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. Olha aí. Uma simples ação de Davi não machucou Saul, não fez nada, só cortou um pedaço do tecido da orla de Saul. E aquilo ali já doeu no coração dele. E hoje, quantas pessoas a gente vê, né? Que atacam os seus pastores, atacam os seus líderes, atacam as pessoas que estão à frente da obra. Ajudar, às vezes, muitas pessoas não querem, mas atacar e jogar pedra, a gente vê muito isso, infelizmente. Siga o exemplo aqui, ó, de Davi. Davi poderia ter matado ele naquela hora e ter pegado o reinado dele, mas não. Ele decidiu parar. Ele acreditou em Deus. Ele decidiu esperar. Creio eu que é nesse momento que ele escreve, né, um dos seus salmos maravilhosos, né? Esperei com paciência no Senhor. Uma grande perseverança de Davi foi esperar. Davi poderia ter feito com as suas próprias mãos. Como se nós fizermos com as nossas mãos hoje, nós erraremos. Então vamos deixar na mão de Cristo, vamos deixar que Cristo faça por nós, assim como Davi fez. Segunda vez agora que Davi tem a oportunidade de matar a Saul. 1 Samuel 26, verso 8. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixamo, pois, agora escravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei pela segunda vez. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu sua mão contra o ungido do Senhor e foi inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. O seu dia chegará em que morra ou descerá para a batalha e perecerá. Aí, mais uma vez, né? Pela segunda vez, Davi poderia chegar lá e acabar com a vida de Saul. Mas pela segunda vez, Davi resolve esperar, né? Esperei com paciência no Senhor. Não agiu com a sua própria mão. Ele poderia piar a lança ali de Saul e matar Saul naquela hora, mas ele falou assim: não, eu vou esperar. Quem foi um dia que tocou no ungido do Senhor que foi se achado como inocente? Essa é a pergunta que Davi fez. Ninguém que toca no ungido do Senhor se tem como inocente. Então a gente tem muito cuidado para não tocar nos ungidos do Senhor. Aí é onde tem uma reviravolta maravilhosa nessa história, né? Aleluia. Antes, terceiro erro de Saul. Depois, mais para frente, a gente vai ver aí que o profeta Samuel, ele acaba falecendo.
E lá em 1 Samuel 28, 7, um novo erro aí de Saul. Saul errou a primeira vez por fazer o holocausto, errou a segunda vez por não ter feito aquilo que Deus ordenou, e pela terceira vez Saul errou. Então disse, versículo 7, então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Aí. A gente parar agora aqui no livro de Samuel, a gente vai ler lá em livro do Levítico, vai dizer por várias vezes, 2, 3 vezes vai dizer que é pecado, né? A gente procurar o espiritismo, buscar pessoas que tenham dons que não são verdade, para buscar as pessoas que já morreram, porque a palavra do Senhor é clara, que quem morreu já não está mais aqui neste lugar. Nós temos que crer nisso. E Saul foi lá. Saul quis saber que agora é outra guerra contra os filisteus. Eu preciso agora de falar com alguém, porque o Espírito do Senhor saiu de mim. E agora Samuel morreu, eu vou buscar uma feiticeira, para essa feiticeira chamar Samuel, e que Samuel venha falar comigo. E a Bíblia vai nos relatar aqui que ele encontra essa mulher, e essa mulher supostamente, né, viu que não era Samuel, que era um demônio, se passando por Samuel. Porque se a gente analisar hoje em dia, quando uma pessoa vai no centro espírita para buscar uma resposta de alguém, de um ente querido que faleceu, quem está lá não é o ente querido da pessoa, é um demônio que se transfigura ali, que se faz menção de ser o ente querido. Aí muitas pessoas caem nesse erro: não, mas só eu sabia, eu e ela conversamos particular, eu e ele conversamos particular esse assunto, e ele sabia. Sim, o demônio ele está no mundo espiritual, ele está vendo a nossa conversa que nós temos com a pessoa. Então, nesse momento, a gente tem que ter clareza, e é abominável aos olhos de Deus a gente ir procurar feiticeiro e feiticeira. E eles podem tentar enganar o povo. Tentou aqui, ele enganou a Saul, porque Saul procurou uma resposta ali. Falou que era Samuel, e Saul acreditou. Então tomem cuidado, tá bom? Para nós cristãos, não caímos nesse erro. E quem nós conhecemos que estão caindo nesse erro, que nós possamos pregar o evangelho para eles, informando que quem busca feitiçaria, infelizmente, está num caminho muito errado. E chegou a morte, né, de Jonatas e Saul. Depois de 3 erros grandes, 3 erros de um cara que era para reinar maravilhosamente sobre Israel, 3 erros que derrubaram ele de vez. E chegou o dia da sua morte. 1 Samuel 31, versículo 2 ao 4, vai dizer: e os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizuá, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessam e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Aí, nessa briga, nessa batalha aqui contra novamente o povo dos filisteus, ele viu ali a morte do teu filho. Ele falou assim: eu não vou ser morto por esse povo. O pajem é aquele que ajudava, né, o rei ali nas suas armas duras, nas suas espadas. Então ele falou assim: agora pega e me mata, que eu não quero morrer pela mão deles não, porque eles vão ficar me escarnecendo de mim depois. Só que o pajem dele não teve essa coragem. Ele foi lá e cometeu o seu último e grande erro, né, que foi tirar a sua própria vida. Poderia ter se arrependido de coração? Poderia ter mudado a história de Saul? A gente não sabe, porque Deus já tinha escolhido um novo rei sobre a nação de Israel, que foi Davi. E se a gente virar a página, a gente vai agora ir para 2 Samuel, no verso 1. O versículo 9 vai dizer que então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me. Aqui é o Amalequita, né? O Amalequita estava passando na hora e, na verdade, ele não viu. Olha que conversa estranha, né? Ali atrás está falando para a gente o quê? Que o próprio rei Saul se matou. Só que o Amalequita aqui, ele trouxe a coroa para Davi, querendo ganhar o quê? Ganhar pontos, né? Ganhar pontos ali com Davi. Falou: fui eu que matei. Olha o que ele falou. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias
me tem cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viverei depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e o trouxe aqui a meu senhor. Aí ele falando para Davi, né? Eu estava lá naquele momento e as coisas apertaram, mataram Jonatas, aí o rei Saul pediu para que eu viesse matar e eu fui lá e matei. Agora eu catei a coroa dele, trouxe aqui para você, Davi, agora você é rei. Olha a esperteza de Davi. Versículo 14. E Davi disse: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos seus jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Olha aí. Ele não matou. Ele quis ganhar ponto com Davi. Davi, desse dinheiro para ele naquele tempo, morada boa, fazenda boa. Ele mentiu dizendo que tinha matado o ungido de Deus. Davi foi lá e falou assim: já que sua própria boca testificou que você matou o ungido de Deus, então você vai morrer. Então Davi mandou matar ali. E quantas pessoas não têm, atacado o ungido de Deus, matando o ungido de Deus pelo mundo afora, né? Com fofoca, com mentira, criando intrigas contra o ungido de Deus. Quantas pessoas não têm matando aí os seus pastores, suas pastoras, seus amigos, seus familiares, né? Quantas pessoas não têm fazendo isso? Então fica mais um conselho aqui pra gente. E essa mensagem, irmãos, como eu disse, é sobre perseverança, né? Olha aí, a gente às vezes está com uma luta tão pequena e a gente acaba desistindo do Senhor. Olha a luta de Davi, hein? E falei muito aqui, falei bastante, resumi legal aqui a passagem para que nós chegássemos nesse ponto aqui, esse ponto que Deus colocou no meu coração. E muitas vezes nós estamos desistindo, o povo de Deus está desistindo, está abrindo o coração para as coisas mundanas, está desistindo de ficar na presença, de seguir a palavra do Senhor. O povo de Deus, infelizmente, está abrindo os olhos para o mundo, está fechando os olhos para Deus, está virando o rosto para o mundo e está tirando a sua visão do rosto de Deus, da glória do Senhor. Olha lá, Davi, quem de nós, eu mesmo, eu não conseguiria passar por uma perseguição tão grande. O Davi foi perseguido, tentaram matar Davi, fizeram tudo de mal contra a vida de Davi, mas Davi teve paciência e esperou, né? Então a grande mensagem dessa noite é: esperei com paciência no Senhor, o próprio Salmo de Davi. Então que nós venhamos a ter esperança, paciência e esperar no Senhor, porque muitas vezes essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está passando, que você coloca aquilo como gigante na tua vida. Nossa, meu Deus, que dificuldade é essa? É meu marido que está fazendo tal coisa, é minha esposa que está fazendo tal coisa, é no serviço, na faculdade. A gente transforma coisas tão pequenininhas em coisas grandiosas, né? E ficamos assustados. Mas nós acabamos de esquecer o quê? Acabamos esquecendo o quê? Todo esse gigante que nós criamos, tudo isso, esse gigante das nossas vidas, nós acabamos esquecendo que ele cabe na mão de Deus. Então ele não é gigante. Existe um cara que é maior que tudo. Existe um cara que é maior e soberano sobre tudo. Então nós não venhamos esquecer que Deus, ele sim é o maior. Ele sim é o grande. Nossas dificuldades nós passaremos. Eu não sei o porquê que Deus está me trazendo por essa parte. Eu não sei se tem alguém aqui que está passando por alguma dificuldade. Todo mundo passa, né, verdadeiramente. Todo mundo passa por dificuldades todos os dias, semanalmente, coisas que se levantam. Não sei se essa palavra é porque algo vai acontecer essa semana na vida dos irmãos, ou se vai acontecer na minha própria vida também, porque, como é costume da gente falar, né? Quando a palavra vem do Senhor, ela vem primeiro para a gente. Então possa ser para mim também, que alguma coisa essa semana venha acontecer de grande, e só que eu não possa esquecer que Deus, ele é maior sobre tudo. Isso pode ser para os irmãos também, que os irmãos não venham esquecer que Deus é maior sobre tudo, amém? Gabriel vai adorar o Senhor agora? Peço que os irmãos fechem seus olhos nesse momento. Vamos meditar na letra desse louvor. A letra que fala um pouquinho, né, a respeito disso que nós aprendemos essa noite. Aleluia, Jesus. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou.
Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus, entrar na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus, entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Essa é a mensagem, irmãos, que Deus colocou no meu coração, tá? Perseverança. Tá difícil, persevera. Quando alguém pensar em desistir, lembra de Davi, tá? Por tudo que ele passou, que Deus constituiu ele como rei sobre a nação de Israel. Então não desista, tá bom? O importante não é como começou, o importante é como vai terminar. E que todos nós venhamos terminar na presença de Deus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.